A vida é um longo caminho, cheio de rosa, cheio de espinho, e neste caminho estou, sempre alegre a caminhar, guardado e amparado no amor de uma luz que vem do céu me iluminar. Esta luz gloriosa é a Santa Voz Rosa, o Consolador, que me dá o alento em todo momento com o seu amor, que me livra do mal com o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que me livra do mal com o Santo Irmão Aldo, seu sucessor. A vida é um mar imenso e nele estou a navegar. Às vezes aumenta o vento para me fazer naufragar, mas eu sigo remando no mar desta vida sem nada temer, a Santa Voz Rosa está ao meu lado, sempre a me proteger. Com a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo a me guiar, mas eu sigo remando no mar desta vida, o meu caminhar até o céu chegar. Prezados irmãos, visitantes e internautas, eu transmito a todos vocês a minha saudação de paz e agradecimento pelo comparecimento de todos, pelo carinho que cada um de vocês neste momento estão prestando à nossa Santa Igreja, o respeito que a partir deste momento tenho certeza que irão dar aos anjos e santos que foram designados dos céus para conosco participarem deste movimento. E eu aproveito também a oportunidade para desejar a todos a bênção de Deus, o nosso Pai, na comunhão com seu Espírito, e que se estendam também a todos os nossos prezados irmãos, ouvintes, visitantes e internautas, a bênção de Jesus, nosso Senhor, de sua mãe, que também é nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Voz Rosa, o poderoso Espírito Consolador, e também a bênção preciosa e gloriosa do nosso profeta apostólico, o Santo Irmão Aldo. E desejo que todos estejam aqui muito felizes, porque estão na casa de Deus, para juntos crescermos, prepararmos o nosso espírito para um dia reinarmos com Ele em sua glória. Nós vamos iniciar a nossa reunião. E eu convido, por gentileza, aqueles que estão assentados para que se coloquem em pé. E vamos proceder, irmãos, fazendo a nossa oração inicial. E eu peço, por gentileza, que curvem suas cabeças com suas mãos levantadas aos céus.
vamos falar com o nosso Pai e pedir a Ele uma reunião bonita, uma reunião que alimente a todos nestes momentos. Bondoso e Santíssimo Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, elevamos ao Senhor neste momento a nossa oração, os nossos pedidos para a nossa reunião, porque queremos aprender um pouco mais com a Tua sabedoria, com o Teu grande amor, porque contamos com a presença de Jesus, nosso Senhor, de Sua Mãe, que também é nossa gloriosa Mãe, Maria Santíssima, e aqui está conosco também a querida e Santa Vó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, unida ao Santo Primaz Irmão Aldo, profeta de Deus para estes tempos da regeneração. E é justamente por esta razão que elevamos os nossos pedidos a estes santos de Deus, para que nos abençoe, para que nos dê sabedoria, para que possamos desenvolver esta reunião da maneira como é da vontade do nosso Deus. Não só esta, mas tantas quantas neste instante estão sendo iniciadas para o ornamento dos filhos de Deus, da igreja, do Pai Celestial nesta terra, deste povo apostólico que foi formado nesta terra e nesta igreja pela nossa querida e Santa Vó Rosa, com a aprovação de Jesus, e teve aqui testificando desta verdade e naturalmente fazendo valer a santidade que Jesus nosso Senhor propôs para nós, o nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso é que cremos que, como santo de Deus, está entre nós, nos ajudando, nos fortalecendo e nos dando sabedoria para que possamos desenvolver uma obra que possa engrandecer todo o reino do nosso Pai e ajudar o nosso povo a serem preparados para um dia reinar eternamente na glória celestial. E por esta razão pedimos, querida e Santa Vó, que a Senhora nos abençoe, que a Senhora nos instrua em tudo, para que esta reunião seja de conformidade com a vontade do nosso Deus. E aqui, como teus filhos, tua igreja, teu povo, Santa Vó querida, possamos glorificar todo o reino dos céus, toda a glória celestial do nosso Deus e Pai, de tal forma que Ele possa olhar para nós e ter a alegria, o prazer de dizer que aqui estão seus filhos, sua igreja, o seu povo unido. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Os que tiver lugar poderão se assentar. E vamos continuar louvando estes santos de Deus, irmãos, cantando mais alguns hinos do nosso inário. Vamos iniciar cantando o hino de número 36, que tem como título Povo do Senhor. Quanta felicidade existe no povo do Senhor. De
sempre alegre, este povo sempre está. Sim, porque no céu um dia com Deus viverá. Lá nos céus com Jesus, com mais santidade, com mais vida e luz. Agora o hino de número 64, irmãos. Seremos vencedores. Esta igreja apostólica é paterna triunfal, tem palavra invencível que derrota todo mal. Oh, Jesus, o comandante, santos anjos adorar, nasceremos vencedores, e nos céus vamos morar. A doutrina que ela prega tem poder e vence o mal. Tem palavra poderosa, vem da glória celestial. Jesus, o comandante, santos anjos adorar, nós seremos vencedores, e nos céus vamos morar. Agora, irmãos, o hino de número 77. Amar, servir. Amar, servir a todo o reino do céu. Amar, servir a Santa Igreja de Deus, com amor fiel trabalhar, lutar pelo reino do céu, pois quem ama serve, amar é servir, é dar-se a si mesmo a Deus. Amar, servir a todo o reino do céu. Amar, servir a Santa Igreja de Deus, com amor fiel trabalhar, lutar pelo reino do céu, pois quem ama serve, amar é servir, é dar-se a si mesmo a Deus. Agora vamos ouvir pelo coral, irmãos. O hino que tem como título Batalhão Celestial. Celeste,
pelo coral Irmãos, vamos ouvir o hino que tem como título Adoração a Maria Santíssima. Adoração
Homem profeta, irmãos, é o título do hino que nós vamos ouvir neste momento pelo coral. Homem profeta. Só quer fazer o bem, está sempre pronto para ajudar com suas bênçãos. Ele alegra a multidão. Todos vêm felizes pedir suas bênçãos. Ver sorrisos, ele faz tudo para nos alegrar. Ele dá tudo que nós precisamos, e todos que o conheceram querem sempre lhe obedecer.
Irmãos, e agora chegou o momento do nosso coração falar mais alto. E eu falo do nosso coração falar mais alto, irmãos, porque a oferta, ela está intimamente ligada ao amor. É o momento que nós vamos demonstrar a nossa gratidão a Deus e apresentar, irmãos, o nosso gesto de caridade a tantos quantos ouvirem nossa palavra e aceitarem como o caminho que é Cristo Jesus e o Consolador. Mas antes de falar-lhes sobre este assunto, eu quero fazer a leitura da nota que veio para nós, para este final de semana, onde diz assim: o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, a Igreja Apostólica foi restaurada por Jesus nosso Senhor através da Santa Vó Rosa e também foi preparada por estes santos poderosos para servir a Deus o Pai e para com eles divulgar a santa doutrina, para ensinar regras de moral elevada, de boa conduta, da ordem e da disciplina em nosso viver de cada dia. Isso tudo com o objetivo de moralizar e de santificar os que viessem a crer, a fim de que pudessem ser envolvidos com a graça gloriosa de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e também do Santo Irmão Aldo, e para que os fiéis e a tantos quantos viessem a se converter à fé apostólica pudessem ter a vida na alma e desfrutar de saúde, paz e felicidade, de maneira que possam ter bom ânimo para se santificar e boa disposição e saúde para trabalhar honestamente. Graças ao poder de Deus, assim tem acontecido na vida de muitos apostólicos fiéis ao longo dos anos, desde o início desta obra de caridade e fé. Com todo o poder de Deus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo manifestam a glória e o poder do Pai na vida dos que aceitam com fé e humildade a mensagem de nossa igreja. A Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo como pastor de nossas almas, a graça e o poder de Jesus e da gloriosa Mãe Maria Santíssima formam o poder de Deus entre nós, que tem concedido saúde e segundo a justiça divina, tem realizado milagres e maravilhas na vida de todos os que estão crendo no poder que reveste esta igreja, de virtudes e da graça dos céus. Para tanto, contamos também com o programa radiofônico, A Hora Milagrosa, e com as reuniões regulares de nossa igreja. No entanto, como igreja organizada na maneira como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram, dependemos do amor e da contribuição generosa dos irmãos e irmãs, a fim de que possamos continuar a obra que estes santos iniciaram no tempo presente, confiando em Deus Pai e no amor do povo apostólico quanto às suas contribuições, representadas por ofertas e dízimos, destinados à manutenção da obra em geral. Para que continuemos mantendo no ar a Hora Milagrosa em diversas emissoras por todo este país, para que possamos continuar abrindo novas congregações e para que os nossos mensageiros, pastores e pregadores, possam ser enviados para levar a palavra apostólica e o alimento espiritual aos que se reúnem nas diversas congregações instaladas por todo o nosso país. Avante, povo apostólico, com fé e amor, continuemos lutando a cada dia com mais dedicação pela nossa amada Igreja Apostólica. Avante com muito amor, muito ânimo, fé e coragem,
para continuarmos divulgando a obra do Consolador prometido e do pastor, que o Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. O santo irmão Aldo, que tendo sido glorificado nos céus, intercede em favor dos fiéis diante do poder do Pai. Receba um abraço fraternal que lhes enviamos em nome destes dois santos poderosos, os quais, enquanto viveram na terra, muito lutaram em favor desta igreja e de todo o povo apostólico. Tenham paz, vida e saúde e continue lutando em favor desta obra de Deus no tempo presente. Uma mensagem, irmãos, muito esclarecedora. E ela nos propõe falar, irmãos, sobre o valor das nossas contribuições. E, em primeiro lugar, eu quero dizer a todos os presentes que as nossas contribuições, em primeiro plano, irmãos, elas são destinadas para honrarmos a obra de nosso Senhor Jesus. Lembrando que esta igreja foi iniciada nesta terra com a orientação deste santo de Deus, que, se manifestando a nossa querida e santa avó, disse a ela que estaria ao nosso lado para ornamentar os nossos passos e garantir, irmãos, o caminho que é traçado pela mesma, a fim de que cada um daqueles que ouvem esta palavra e sabem fazer valer em seu coração, possam um dia herdar eternamente o reino do nosso Pai. Entretanto, devemos lembrar com estas palavras, irmãos, que a nossa função, a função desta igreja, é de moralizar os costumes. Moralizar, irmãos, o procedimento daqueles que nos ouvem, fazendo valer a mensagem de nosso Senhor Jesus, que disse: sem santidade, sem moralização dos costumes, sem uma mudança de plano na vida daqueles que não conhecem a Deus, não podem herdar o reino dos céus. Dizendo Jesus que para reinar na glória do Pai, para contemplar o nosso Criador, tem um custo. Não o custo, irmãos, de valores materiais, como dinheiro, mas o custo da santificação. Também o custo, irmãos, do amor pela obra de Deus, o nosso Pai. Lembrando que uma coisa tem que estar ligada à outra. A santificação e o amor, a oferta. Tudo está ligado. E é justamente esse conjunto que prova que nós verdadeiramente cremos neste santo caminho, cremos também nos santos que passaram por aqui e deixaram esse legado, estes ensinos, dizendo que aqui é o caminho que nos leva ao reino dos céus, e são também os trilhos do caminho, irmãos, que é Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, irmãos, crendo desta forma, é que nós temos muitos irmãos que já reinam na glória do Pai, que já estão felizes para toda a eternidade, porque confiaram assim, porque viveram assim, porque num momento como esse, provaram o seu amor, e mostraram, irmãos, a intensidade da sua fé, do seu amor não só pela sua obra, mas também, irmãos, o gesto de caridade pela humanidade nesta terra. E foram registros, irmãos, que ficaram ornamentando no reino do nosso Pai, para serem desfrutados quando lá chegarem. E às vezes a gente fica pensando que alegria, irmãos, que felicidade, para todos aqueles que compreenderam assim, que viveram e que fizeram desta forma como nós esclarecemos, como nós ensinamos. E eu quero dizer aqui que a oportunidade está para todos vocês, porque vocês estão neste santo caminho, porque vocês conhecem a santa que passou por aqui, a santa que defendeu a honra e a integridade do reino dos céus, e em especial o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa querida e santa avó. Não deixando por esquecido também o grande profeta de Deus, que durante 44 anos lutou, trabalhou
e confirmou, irmãos, as palavras de Cristo e a iniciação desta obra, como presença garantida em todos os momentos de sua vida nesta terra. E é justamente por isso que nós acreditamos e sempre temos falado que Jesus está aqui, juntamente com o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, cuidando desse povo e de tantos quantos vierem a crer nesta palavra. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos levar, irmãos, esse conceito de fé, para que a humanidade tome conhecimento que nos dias presentes, em meio a essa geração, Deus, o nosso Pai, fez valer a sua misericórdia, fez valer o seu amor, a sua bondade, para mais uma vez dar uma oportunidade de salvação. Por isso é que eu quero dizer a todos vocês, esta igreja depende do amor de cada um. Não apenas da parte da igreja, de uma parte da igreja, 30%, 50%, 80%, 90%. Ela precisa 100% do amor de todos. Porque este mundo, irmãos, ele é composto de aproximadamente 7 bilhões de habitantes. E a nossa igreja precisa ser alcançada. A nossa igreja precisa ser ouvida, porque aqui está o Evangelho de Cristo. E esta responsabilidade está sobre os nossos ombros. E o meu Evangelho será pregoado em todas as nações, falando de mim, dizendo quem eu sou e o meu planejamento de vida. Aqui está o planejamento de Cristo. É a pregação desta igreja, porque ela prega a santidade, ela prega o amor, ela prega a caridade. E o momento é de caridade, é de estendermos nossas mãos para oferecer aquilo que de melhor nós podemos fazer por ela. Então façam, irmãos, com este pensamento, com esse conceito, e tenham certeza que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo agradecerá a todos. Eu vou fazer uma oração e em seguida nossas irmãs irão passar recolhendo as ofertas de todos. Santa e querida Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus, falei aos teus filhos, meus irmãos, no que diz respeito às contribuições para o sustento de nossa obra, e eu peço à Senhora Santa Vó que consagre estas contribuições, mas peço também que abençoe a todos quantos com sinceridade crer na Senhora, crer na palavra desta Santa Igreja, que assim possam sempre fazer, visando a caridade e o amor, visando trazer para o nosso meio um número muito grande de almas para o reino dos céus. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, assim te pedimos e por tudo nós te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão passar recolhendo as contribuições. E eu leio aqui uma nota sobre a hora milagrosa em rádio comunitária. Então os irmãos prestem bastante atenção para não fazerem errado. Informamos que a retransmissão do programa Hora Milagrosa em rádios comunitárias não é permitido, assim como não foi autorizado baixar edições deste programa da internet com essa finalidade. Contamos com a compreensão e a colaboração de todo o povo apostólico em relação a este assunto, para evitarmos problemas com a Anatel, que regulariza o setor de comunicação. Então, quem ama a nossa igreja não vai querer correr um risco desse. Então, é importante que compreendam e que façam valer esta nota. Agora, nós vamos ouvir um hino orquestrado, irmãos. Esse hino tem como título Força que Vence.
Agora pelo coral, irmãos. Um presente do céu é o título do hino que o coro vai apresentar neste momento. Eu conheço alguém neste mundo. Este alguém que vou lhes mostrar. Ele me transmite tanta paz.
essa razão, irmãos, que no dia 31 de agosto nós estaremos comemorando o aniversário deste santo de Deus, glorificando o nosso Pai Celeste pela sua vida, pelo seu amor, pelo exemplo maravilhoso que o santo irmão Aldo nos deu em nosso meio por 44 anos, defendendo a honra e a integridade do Reino dos Céus e também a disciplina desta Santa Igreja, sua doutrina, que é o caminho que vai nos levar à glória do Pai. E nós vamos refletir agora, irmãos, em duas mensagens aqui. Primeiro, sobre o valor do sacramento do batismo, que diz assim: na ocasião em que Nicodemos perguntou ao Divino Mestre quais seriam as condições exigidas por Deus para alguém pertencer ao reino dos céus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, Jesus respondeu o seguinte: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus ou pertencer a este reino. Nosso Senhor ensinou a Nicodemos que para entrar nos céus é necessário nascer de novo no Espírito, a fim de que a regeneração da alma do convertido seja completa e perfeita, pois, havendo deixado do mundo pecador, será submetido ao batismo nas águas, confirmando esta nova vida com o nosso Pai Celestial. A condição essencial para começar a fazer parte do reino de Deus é o mérito e o direito à vida divina, que é alcançado com a unção do Espírito Santo, graça que é concedida por Jesus e a Santa Vó Rosa, no ato da conversão daquele que se arrepende dos seus pecados, unção que é confirmada no ato do batismo, sacramento instituído por Jesus, nosso Senhor, para a sua igreja. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus, pertencer a Deus, estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertam dos pecados, do mau gênio, dos maus costumes, dos vícios, e que, arrependidos, se entreguem de todo o coração a Jesus e à Santa Vó Rosa, e que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitaram a nossa fé, os ensinos doutrinários, a disciplina como regra de boa conduta, e que desejam viver com Deus conforme esta igreja tem divulgado desde o início de sua existência. Ensinamentos estes que recebemos primeiramente de Jesus, nos transmitidos pela Santa Vó Rosa e posteriormente pelo Santo Irmão Aldo, como um precioso e eterno legado de fé para formar santos para Deus, o nosso Pai. Recomendamos aos que estão frequentando as reuniões apostólicas e ainda não decidiram se entregar a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e ao Santo Irmão Aldo, que se revistam de mais fé e coragem, a fim de decidir dar este importante e significativo passo em sua vida. Se convertam, permaneçam neste santo caminho e venham se batizar confiando que estes santos de Deus desejam a sua salvação e querem habitar em seu coração, a fim de abençoá-los para que sejam muito felizes. É a mensagem do batismo. Mas nós temos uma segunda mensagem que fala: haverá um só rebanho e também um só pastor. No dia 31 de agosto comemoraremos mais uma vez, com muito regozijo, ou seja, alegria, o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Nessa oportunidade expressaremos louvor, agradecimento e reconhecimento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a todo o poder celestial, pelo valor da preciosa vida deste santo de Deus, para a Igreja
e pelo significado de sua existência para cada apostólico fiel. Somos reconhecidos também a ele pelo trabalho incansável que realizou durante 44 anos de sua missão na terra, como profeta e primaz da Igreja Apostólica, como sucessor da Santa Vó Rosa no governo da Igreja, e agora como Santo Vitorioso dos céus, que com a Santa Vó Rosa intercede por nós para que sejamos vencedores ao levarmos avante a missão desta Igreja na terra, que é anunciar o Evangelho do Reino dos Céus, e a obra do Consolador, bem como preparar um povo para Deus, o nosso Pai. Devemos destacar que no transcurso desses 44 anos, a Igreja teve um progresso notável em todas as suas realizações, e que o Santo Irmão Aldo manteve realizações, e que o Santo Irmão Aldo, com mão forte e divina sabedoria, a disciplina como regra de boa conduta e a doutrina da Igreja integralmente, conforme Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram. Ele cumpriu fielmente tudo o que no início do seu ministério de sucessor do Consolador prometeu a ela que realizaria. A partir de então, a Igreja Apostólica cresceu em quantidade e qualidade de almas agregadas e salvas para Deus Pai, em quantidade de congregações instaladas por todo o país, em quantidade de instalações próprias, e que se estabilizou socialmente como Igreja do Reino dos Céus. Os ensinos doutrinários e a disciplina como conjunto de regras de boa conduta, mantidas integralmente, graças ao imenso trabalho que o Santo Irmão Aldo realizou, enquanto aqui esteve como profeta do Senhor, e são perfeitas para moralizar, para santificar e para educar a tantos quantos passarem a seguir este santo caminho. Como resultado da intensa e trabalhosa atividade deste santo de Deus, contemplamos o significativo aperfeiçoamento e a elevada condição espiritual do povo apostólico, cuja consagração e convicção de fé têm sido notórias para quem acompanha e observa a obra apostólica, na qual não há lugar para fanatismo e nem para a ignorância espiritual, visto que todos os que passam a crer conforme ensinamos nesta igreja, aqui encontram um ambiente sadio e de paz, bastante favorável para o desenvolvimento do perfeito conhecimento da vontade de Deus, para uma vida moral e espiritual de qualidade que santificam sua alma. O Santo Irmão Aldo é o pastor ao qual Jesus se referiu ao afirmar que chegaria o tempo em que haveria um só rebanho e um só pastor. Vitorioso e glorificado nos céus, ele continua ao lado da Santa Vó Rosa, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, e muito trabalha para guardar e amparar o povo apostólico, a fim de que todos os fiéis sejam bem-sucedidos a cada dia do seu labutar, e para que vivam como verdadeiros filhos de Deus, praticando e obedecendo aos ensinos, recomendações e conselhos que ele com tanto amor e carinho divulgou em nome da Santa Vó Rosa, enquanto esteve entre nós. Recomendamos aos irmãos e às irmãs que continuem nesse santo, que confiem nesse santo de Deus e que clamem por ele em suas orações, pedindo que interceda diante do poder dos céus em favor de sua vida e de seu lar, pois é grande o poder que ele recebeu dos céus, até mesmo para interceder em favor daqueles que, embora ainda estejam noutros caminhos, haverão de alcançar a salvação. Estimados irmãos e irmãs apostólicas, sejam leais e sinceros no seu viver, para que sejam guardados e amparados pelo poder de Deus em todos os dias de sua vida na terra. Sejam tementes ao nosso Pai Celestial e aos seus santos, e obedeçam à disciplina de nossa igreja, que é o conjunto de ensinos de elevada moral e de boa conduta, pelos quais o Santo Irmão Aldo muito lutou, a fim de que fossem mantidos integralmente, conforme nos foram legados pela Santa Vó Rosa e por Jesus nosso Senhor.
Lembrem-se de que o conjunto de ensinos doutrinários de nossa igreja é a garantia da nossa vitória como povo de Deus, visto que são ensinamentos de valor eterno perante Deus o Pai, pois vieram dele para o seu povo na terra, como nos foi ensinado pelo santo irmão Aldo. Sejam fiéis e colaborem efetivamente, a fim de que a nossa amada igreja seja mantida nos retos caminhos do nosso Deus e Pai, de acordo com os ensinos, conselhos e preciosas recomendações que o santo irmão Aldo nos transmitiu por meio do boletim interno durante todo o tempo em que ele esteve em nosso meio. Estimados irmãos e irmãs, sigamos avante, nos esforçando para compreender e obedecer a tudo quanto esse santo de Deus nos ensinou, inclusive porque, assim procedendo, estaremos prestando honra ao nome da nossa amada Igreja Apostólica, ao Senhor Jesus Cristo, à Santa Mãe Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e também ao Santo Irmão Aldo. E estaremos colaborando para que a nossa igreja seja santa e sempre vitoriosa. Tudo isso, irmãos, depende de cada um de nós. Nossa igreja depende de cada um dos que ouvem nossa palavra. Duas mensagens maravilhosas, do batismo e também esta mensagem dando conta dos cuidados que o nosso querido e santo irmão Aldo sempre teve por nós. E nós vamos refletir primeiramente, irmãos, sobre a mensagem do batismo, porque esta mensagem que nos propõe falar a todos vocês neste final de semana, que fala do batismo, dando conta de que o batismo tem uma ligação muito forte com Jesus. E tem uma ligação muito forte, irmãos, com Cristo, porque foi Ele que trouxe esse conceito, este cerimonial. Embora o batismo começou por São João Batista, profeta, que ele foi o precursor de nosso Senhor Jesus. Mas João Batista, ele fez tudo inspirado por Jesus. Visto nosso Senhor Jesus ter nascido, no início de tudo, o primeiro Filho de Deus. E eu quero dizer a vocês que, inclusive, os santos profetas foram inspirados por Jesus também. Então, o amado profeta São João Batista não seria diferente, embora nosso Senhor Jesus Cristo estando aqui na terra. Mas ele já veio do reino dos céus, irmãos, como anjo, como santo de Deus, como conhecedor de tudo, de todas as exigências de Deus na glória celeste, da forma como os anjos, como os santos viviam e agradavam a Deus lá, inclusive ele, Jesus. E foram milhares de anos, irmãos, obedecendo a Deus nos céus e naturalmente tomando parte da situação que envolvia o mundo. Envolvia, irmãos, a humanidade em sua época, onde imperava a lei dos mais fortes. Não havia amor nos corações. Amor pelo semelhante, irmãos, não existia. Quem podia mais, tinha mais, ganhava mais e tomava dos mais fracos. No reino dos céus nunca foi assim. E o reino que Deus, o nosso Pai, queria nesta terra também não era dessa forma. Deus nos criou aqui na terra para sermos uma família, porque todos são nascidos de Deus. Toda a humanidade é nascida de Deus, porque todos têm um espírito, um ser. E este ser que está dentro de nós, só Deus pode criar, ninguém mais. Então é uma nação divina, criada pelo Pai. Então não tem sentido, irmãos, ser uma família do mesmo Pai, pertencente ao mesmo reino, e andarem brigando, discutindo, ou um destruindo a vida do outro, para se beneficiar daquilo que é seu. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele viu tudo isso, e em comum acordo com o Pai, ele veio a esta terra, trazer, irmãos, a novidade de vida, veio trazer um plano de salvação.
Mas neste plano de salvação tinha que ter o acordo feito entre Deus e o homem. É aquilo que nós fazemos nesta igreja, quando nós entregamos nossa vida a Deus para Ele governar. Não um governo exigente, porque Deus não exige de ninguém, mas a partir do momento que nós entregamos nosso coração a Deus, é com o objetivo de ouvir os ensinos do Pai e fazer valer em nossa vida e em nosso coração. E quando isso acontece, nós somos governados por Deus. Agora, quando nós ouvimos e saímos daqui, fazemos o que queremos e o que bem entendemos, mesmo sabendo que o que fazemos não está de acordo com a nossa igreja, com aquilo que nós aprendemos. Então, numa situação como essa, nós estamos deixando de lado o governo de Deus em nossa vida. E estamos prejudicando o acordo que foi feito. E eu estou falando assim porque eu sei que a maioria do nosso povo aqui já foi batizado. E é uma situação que mostra àqueles que vão se batizar como é feito esse acordo. Então, ele precisa estar ligado à fé. A fé em quê? A fé em Deus, a fé no reino dos céus. Como a fé no reino dos céus? A fé em saber, irmãos, que existe um espaço além deste globo terrestre, que é chamado céus, onde Deus habita. Nossa fé tem que ser assim. Reconhecer que um dia nós precisamos ir para lá. E para ir para o reino dos céus, precisamos estar em santidade. Precisamos estar em santidade. Mas aí os irmãos podem dizer, ora, mas muita gente eu vi nesta igreja fazer o ofício, e quando faz o ofício, naturalmente ele vai para o céu. Muitos foram para o descanso, irmãos, muitos. Porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo não pode cair por terra. Ele disse, sem santidade ninguém pode ver a Deus. E além da glória de Deus dos céus, existe o lugar intermediário, que vão pela misericórdia do Pai. Muitas vezes não fazem tudo de acordo com o que a igreja ensina, são fracos, não se esforçam muitas vezes, e no final de sua vida, pela misericórdia do Pai, acabam indo para o descanso, se preparar ainda mais. Mas aqueles que vão para o descanso, quando lá estão, eles pensam, se eu soubesse que era assim, eu tinha me esforçado muito mais para contemplar o meu Deus, a hora que eu quiser. É assim. Imaginem os prezados irmãos, quando aqui, nosso santo irmão Aldo, ele estava entre nós. Quando ele chegava, todo mundo queria ver o irmão Aldo. Quantos saíam de sua casa, do seu lar, e vinham para a igreja, muitas vezes para a Santa Comunhão, porque sabia que o irmão Aldo vinha. Então queria ver ele de qualquer jeito, porque ele era o nosso santo e é até hoje. Nosso santo, poderoso profeta de Deus. Então nós tínhamos aquela alegria, aquela felicidade. Quantas vezes eu deixei de ir em Osasco, frequentava Osasco, mas gostava de ir na sede, para ver meu primaço. Olha que alegria. E no reino dos céus é assim também. O descanso e a glória do Pai, onde nós contemplamos o nosso Deus, onde nós contemplamos o poderoso Jesus. E é justamente, irmãos, nesse sentido que esta igreja ensina. Busca a santidade dos filhos de Deus exatamente para ter esta liberdade, para ter este direito, para ver a supremacia do Pai Celestial. Então vejam que o batismo está ligado à fé, à confiança de que existe este reino, de que existe essa hierarquia, irmãos, no reino do Pai. E aqueles que acreditam assim, que confiam desta forma, naturalmente, eles fazem de tudo. São humildes, são sinceros, são pacientes, não brigam por qualquer coisa, não vivem discutindo com o seu semelhante, principalmente porque ele lembra do acordo que ele fez. Prometo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Consolador, deixar de todo o pecado, para viver os ensinamentos dessa Santa Igreja. E ali é onde ele recebe uma oportunidade de santificação, porque o seu espírito é limpo, sua alma é purificada, e ele entende como uma oportunidade para dali em diante ele deixar de todos os vícios. Não vou mais fumar, se é que fumava, se é que bebia, não quero mais saber disso. Isso não vai ornamentar o meu espírito. Daqui para frente eu não quero crucificar Jesus Cristo, porque o sacrifício de nosso Senhor, a crucificação de nosso Senhor hoje,
é assim. Não é levando uma cruz nos ombros dele e batendo em Jesus Cristo. Por isso é que o batismo é um só. E ele disse, ensinou, que aquele que volta ao pecado novamente crucifica o Filho de Deus. Por quê? Quando a pessoa faz uma outra pessoa triste, angustiada pelo mal que faz, é como se fosse um sacrifício. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai ficar feliz vendo uma pessoa que recebeu dele uma oportunidade tão grande, tão bela, de repente voltar para o mundo e fazer o que quer e o que bem entende. Então isso deixa, de uma certa forma, nosso Senhor Jesus Cristo angustiado com aquela situação, de saber que ele tem tanta riqueza, e deu a essa pessoa esta riqueza, e de repente ele desconsiderou, fez de conta que aquilo não é nada, jogou no lixo. E numa situação como essa, o que estão fazendo? Agradando a Deus? Não, desagradando e crucificando novamente o Filho de Deus. Então aqueles que se batizam, irmãos, precisam ter este conceito de fé, precisam confiar desta forma. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisava de ser batizado. E não precisava justamente porque ele já veio dos céus como anjo, como santo de Deus. Já veio perfeito, porque como lhes disse, ele viveu quanto tempo com Deus? Vivendo as regras doutrinárias e disciplinares do reino do Pai, sem mácula, sem pecado nenhum. Mas ele chegou aqui e se dirigiu ao rio Jordão, e às margens desse rio ele se encontrou com São João Batista, e ele pediu o batismo. São João Batista até disse, eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ele disse, é preciso que assim seja. E nesta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós notamos que ele fez tudo o que gostaria de ver um cristão fazer, a começar pelo batismo. Ele fez o batismo esperando que os cristãos entendessem essa atitude de nosso Senhor Jesus Cristo e faça como ele fez. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma vida santificada na terra, exatamente esperando também que os cristãos, os filhos de Deus, também façam como ele fez. Não crucifique ele com suas atitudes más, com o seu mau procedimento, porque isso é crucificar o Filho de Deus, deixar entristecido, aborrecido, por uma coisa tão bonita, um tesouro precioso, que não há dinheiro que pague, e no entanto a pessoa desfazer, destruir, jogar no lixo, fazer de conta que para ele aquilo não é nada. E esta igreja, irmãos, ensina, e o apostólico precisa entender, que o início desta igreja foi com Cristo Jesus, que veio dos céus e se manifestou a nossa querida e santa avó, e determinou estas regras para nós vivermos na terra, como única forma de nós chegarmos no reino do nosso Pai. Então esse conceito, toda a igreja sabe, toda a igreja sabe. Não é a metade dela que sabe disso, todos sabem. Que ele, Jesus, é que disse, eu quero que meu povo viva desse jeito. É uma ordenança de meu Pai. E vivendo assim, eu vou estar sempre no meio deles. No meio deles aqui na reunião, no meio deste povo, representado por um anjo em nosso lar. E quando ele está presente no nosso lar, nós estamos recebendo os benefícios dos céus. Podemos interceder por uma pessoa que está doente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai atender. A Santa Avó Rosa do mesmo jeito. Hoje o nosso querido irmão Aldo, como anjo de Deus, ao lado de Maria Santíssima, vão nos atender. Então vejam, irmãos, que o nosso Pai, quando nós obedecemos, quando nós vivemos aquilo que ele nos ensina, ele nos retribui com bênçãos. Ele nos retribui, irmãos, com benefício. Então vamos entender assim, que o batismo, irmãos, é uma iniciação de uma nova vida. Fazia tudo errado antes do batismo, fazia tudo em desacordo com a vontade do Pai. Mas por que eu fazia? Porque não sabia como ele queria a minha vida. Eu jogava, eu fumava. Mas o que tem de soltar uma fumacinha na boca? Irmãos, isso traz prejuízo para o seu organismo. Não é só aquela fumacinha que sai. Aquilo não é nada. Se fosse só aquela fumaça, Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. Ele luta tanto pela nossa saúde,
porque nos ama, agora nós vamos colocar um negócio desse na boca e a nicotina vai lá para dentro, a ciência dizendo que aquilo ali tem mais de 4.000 químicas que destrói o organismo, é tanta coisa que fala, e a gente engolindo aquilo e querendo que Deus nos abençoe. Não tem fundamento uma coisa dessa. Jogo, por exemplo, quantas pessoas viciam no jogo, e aquilo que ganha, irmãos, o que faz? Perde tudo. Às vezes até o leite da criança que está lá em casa chorando de noite, o dinheiro do leite foi tudo embora. E aí sai por aí pedindo emprestado para um e para outro para comprar aquilo que perdeu. E muitas vezes acaba não encontrando. Cai numa frustração, numa situação difícil, deixa a família aborrecida. Deus quer isso? Não. Ele não quer estas coisas. Deus quer que nós cuidemos de nossa saúde, para Ele nos abençoar. Deus quer que nós cuidemos do nosso espírito, do ser que está dentro de nós, para quando chegar o momento mais crucial de nossa vida, nós podemos receber o abraço dos céus. E nós estamos nessa igreja, irmãos, nos preparando para enfrentar o mundo espiritual, veja bem. Nós estamos aqui nos preparando para enfrentar o mundo espiritual. E que esse mundo espiritual seja com Deus. Seja com Deus. Porque esta igreja prega o reino dos céus. Esta igreja prega a existência de Deus. Esta igreja prega o caminho que é Cristo Jesus. E que no caminho que é Cristo Jesus está o Consolador, que é nossa querida e santa avó. Mas está também o nosso querido e santo irmão Aldo, o profeta de Deus, que no dia 31 de agosto nós estaremos comemorando o seu aniversário. Por que nós estamos comemorando o aniversário do santo irmão Aldo? Porque foi ele que nos deu essa riqueza. Eu, particularmente, nasci no ministério do santo irmão Aldo. Eu tenho aí aproximadamente 25 anos que sou da igreja. O irmão Aldo carregou essa igreja por 44 anos. Então eu nasci no ministério do santo irmão Aldo. Há outros que nasceram no ministério da Santa Avó. Mas quando a Santa Avó Rosa foi para o reino dos céus, quem esta santa deixou os cuidados de sua vida? Santo irmão Aldo. Então tudo é família deste santo de Deus, que zelou da nossa vida e falou de Jesus, sempre nos ensinando que Jesus quer o melhor de nós, sempre dizendo que Jesus é merecedor da nossa obediência, é merecedor do nosso respeito, que Jesus é merecedor da nossa consideração. E agora nos deixou aqui preparados para continuarmos esta obra, para continuarmos com a nossa santificação. Então, irmãos, diante de uma situação como essa, no dia 31 de agosto, que este santo de Deus merece, será que Deus vai ficar triste se nós comemorarmos o aniversário do santo irmão Aldo? Uma pessoa que durante 44 anos cuidou de milhares de pessoas aqui na terra para levar para o reino dos céus? Não, Deus não vai ficar triste com isso. Deus vai comemorar conosco o aniversário dele, pode ter certeza. Não tenham dúvidas disso não, nunca na sua vida. Ele, Deus, juntamente com Jesus, a Santa Avó Rosa Maria Santíssima, vão junto com esta igreja comemorar o aniversário do nosso querido e santo irmão Aldo, agradecido a ele pela vitória do seu ministério e pela constante dedicação àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, a doutrina e a disciplina, para que nós vivamos nela. E hoje nós estamos aqui, confiantes e, naturalmente, posso dizer que caminhando com eles, e ele dirigindo os nossos passos, porque embora no reino dos céus, mas como anjo, está nos ajudando, nos inspirando e nos fortalecendo na fé, para que nós não saiamos desse santo caminho, para que um dia nós possamos nos encontrar como filhos, como povo, como igreja, no reino do nosso Pai. Irmãos, e é desta forma, importante que todos creiam assim, desse jeito, crendo, não simplesmente colocando Santa Avó de um lado, o Santo Irmão, não, todo mundo, é uma família que está unida a estes santos de Deus, e nós precisamos caminhar desta forma, que ele e a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o bondoso Jesus, mantenha viva a fé de todos vocês, irmãos, e que esta igreja continue forte como ela está, e continue, irmãos, sempre pregando este caminho que é Cristo Jesus. E que, unido a este caminho que é Cristo, está Maria Santíssima
a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. E felizes e bem-aventurados são aqueles que pensarem assim e caminharem assim. Que a Santa Avó Rosa e ele, irmão Aldo, abençoe todos vocês. E eu, neste momento, em nome deles também, agradeço carinhosamente aí o trabalho dos irmãos coristas. Realizaram um trabalho muito bonito, e isso é bom, é o que o nosso santo irmão Aldo deseja, é o que ele quer, porque este povo alimenta a nossa reunião, alimenta o nosso espírito, porque são mensagens cantadas. O dia está frio, e vocês deixaram seus lares, vieram aqui. Tudo isso, Deus agradece, e eu estou em nome dele agradecendo a todos vocês, pelo carinho que tem com esta casa, pelo carinho que tem a esta reunião. Mas faço em nome deles todos também o convite, para que amanhã novamente estejam aqui, para nós continuarmos com esta mensagem, alimentando o nosso coração, fortalecendo o nosso espírito, para que junto nós possamos ser esta família forte. Muito obrigado de coração a todos, e os meus agradecimentos também aos nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo em sua casa. O meu abraço, a minha consideração em nome deste povo e em nome também do nosso querido e santo irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Os nossos visitantes também, muito obrigado pela sua presença. Estejam sempre aqui, tomando parte do nosso trabalho e conhecendo ainda mais o nosso princípio de fé. Amém. Todos em pé, vamos fazer a nossa oração final. Santa e querida Avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus. Chegamos ao final de nossa reunião, onde passamos momentos felizes, aprendendo com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima e o nosso querido e santo irmão Aldo, que nos instruíram nessa palavra. E nos instruíram exatamente porque quer o nosso bem, a nossa felicidade, e um dia nos encontrar no reino dos céus para toda a eternidade, felizes. E nós aqui estamos exatamente com esse conceito de fé, acreditando que nesta igreja, vivendo os ensinos que a mesma nos traz, nós estaremos reunidos defendendo a honra e a integridade do reino do nosso Pai, alegrando o nosso Deus, fazendo com que Ele nos olhe com bastante prazer, com bastante alegria, como olhou Jesus, como olhou a nossa querida e santa avó, como sempre tem olhado o nosso santo irmão Aldo e nossa mãe Virgem Maria Santíssima. Santa avó querida, estes nomes que estão aqui representados nesta caixa de oração, nossos irmãos, nossa família, teus filhos, Santa Avó, olha para eles, dá a eles aquilo que eles estão te pedindo. Eu não sei o que é, não tenho dom para isso, mas tenho um coração aberto para interceder, pedindo à Senhora que conceda a eles aquilo que te pede, que oriente em espírito, eles entenderem que para receber a graça de Deus, os benefícios dos céus, precisam também saber respeitar e amar profundamente aquilo que têm aprendido, e assim possam ser felizes para toda a eternidade. E agora despede a todos estes meus irmãos com a tua bênção, com a tua graça, com a bênção de Jesus e na comunhão do Espírito do Pai, que eles tenham alegria, tenham a felicidade de viver neste santo caminho e reconhecer que estando nesta igreja, estão no caminho que é Cristo Jesus, estão com Deus, Pai de Jesus Cristo, de Abraão, de Maria Santíssima, estão no caminho do nosso querido e santo irmão Aldo. Prezados irmãos, recebam a bênção destes santos de Deus, tenham paz, tenham alegria e fiquem conosco, muito felizes neste santo caminho, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, que a Santa Avó Rosa e o nosso querido primaz nos abençoe.